Muito boa noite, boa noite, boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém, meus queridos? Aos irmãos que se faz presente, a paz de Cristo a todos. Aos irmãos que vai acompanhar, eu digo que uma live, né? Um assunto muito importante para os dias de hoje e muito debatido para os dias de hoje. E eu gosto naquilo que é povoado, sabe? Eu gosto daquilo que é manifestado. Eu gosto de se manifestar, claro que dentro da palavra de Deus, né? Sobre assuntos, eu chamo de assuntos secundários, né? Porque estão na Bíblia, mas o que nós vemos é a distorção daquilo que está nela, né? Nós vamos aprender isso. Eu quero louvar a Deus por você, louvar a Deus pela sua família, louvar a Deus pela igreja do Senhor que vai subir no arrebatamento, né? A igreja, como eu sempre digo, nunca vai esperar de mim não, é a igreja, porque a igreja é uma só, lavada, remida no sangue do Cordeiro, a igreja que anda em obediência com as escrituras sagradas. Essa sim é a que vai subir no arrebatamento, viu? É essa mesmo. Pode provar, pastor? Posso sim. Mateus 25 diz que havia 10 virgens, né? Todas elas, simbolicamente dizendo, estavam na casa do Senhor, tinham entregado suas vidas ao Senhor, mas 5 delas ganhou o nome de prudentes e 5 de insensatas. Insensata vem do verbo traduzido loucas, né? Prudentes são sábias, obedientes, tementes, coisas do tipo, né? E essas subiram ao arrebatamento, o noivo veio, né? E a Bíblia diz que as que ficaram dormindo não tinha reserva, né? Então, o que eu estou dizendo é isso. A reserva da igreja é a palavra de Deus. Tendo a palavra de Deus, pode ficar tranquilo, irmãos. Soar a trombeta, porque Deus prometeu se cumpre nas nossas vidas. A Bíblia diz lá em Números que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Querido, eu quero louvar a Deus por você que vai estar vivendo este momento conosco, né? De estarmos ali dentro da palavra de Deus, da luz da palavra de Deus, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Agora à tarde eu tinha visto um comentário, né, de um vídeo sobre um jovem que estava pregando numa grande capital. E eu vi a mensagem dele, a mensagem que Jesus prega, né? A mensagem de que precisamos se arrepender dos pecados, que essa é o Evangelho. O Evangelho é arrependimento e é poder de Deus para que todo aquele que nessa palavra crê. E eu fui ver os comentários, né? Que pelos comentários você tira ali uma base de como está a mente das pessoas hoje em dia. O que acontece? Eu vi ali muita crítica sobre o que aquele rapaz estava dizendo. E um dos comentários, eu vi uma distorção ali. Poxa, um dos comentários disse assim: está querendo aparecer. Eu conheço demais a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Aí eu falei, meu Deus, que conhecimento é esse? Né? Aí eu respondi assim, cuidado, meu querido, aquele rapaz está fazendo a vontade de Deus. Aí eu preguei o versículo da Bíblia dizendo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho de Cristo a toda criatura. Ele está fazendo a vontade de Deus. E para você que desconhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito Santo de Deus, ele vivifica. Então, queridos, hoje em dia nós vivenciamos as pessoas, há muitos que conhecem profundamente a palavra de Deus, mas não pratica, né, não obedece. Então é muito sério isso, né? Recebe um abraço do pastor Francisco, meu querido. Nossos canais estão bombando, né? Para a glória de Deus, testemunhos e muito. Eu vou estar mostrando para vocês aqui o que Deus faz na obra daquele que não mede esforços, amém? Querido, o tema tão importante desta live é sobre dízimos. De manhã eu prestei a Manhã com Deus, né? Foi uma mensagem tremenda, não foi? E no final eu disse que levaria de noite uma live, nós ia fazer uma live sobre um assunto muito bem, como posso dizer, falado nos dias de hoje, né? O dízimo não é um assunto complicado. Muitas pessoas dizem, o dízimo é um assunto complicado.
Alguns líderes religiosos, na hora que vão sentar para falar ou debater sobre o assunto do dízimo, usam a expressão de que o dízimo é um assunto complicado. Não, querido, o dízimo não é um assunto complicado. O dízimo é claro, pronto. E o dízimo, ele é ato de fé. E eu quero, dentro dessa mensagem, eu poderia já estar entrando, no assunto, mas eu quero trazer um versículo como base. E desse versículo base nós vamos trabalhar dentro desse texto. Amém? Abra seu coração, senta, faz uma bacia de pipoca. Querido, da hora que eu avisei que ia ter live, você já era para estar com a pipoca. Ou então pipoca no micro-ondas faz ligeiro. A pipoca faz muito rápido. Você pode sentar com a bacia de pipoca e ali, junto com um suco, você vai estar ouvindo algo da parte de Deus. E é edificante. Da minha parte, você só espere duas coisas: palavra e oração. Amém? Palavra e oração. Mateus 23, 23. Vamos lá? Novo Testamento, Evangelho da Graça. Busquei um versículo da graça. Eu poderia pegar vários versículos do Antigo Testamento que fala sobre o dízimo e as ofertas, deveres, suas obrigações e seus atos de fé, suas gratidões e muito mais. Mas eu quero usar, porque muitos dizem que nós traz a graça para não ser uma pessoa fiel. Eu quero trabalhar e Deus vai operar, que o Espírito Santo nos encha nesta noite, amém? Mateus capítulo 23, deixa eu baixar aqui um pouco o fundo musical. Mateus capítulo 23, versículo 23, que diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devereis, porém, preste atenção, Jesus está falando, devereis, porém, fazer estas coisas, e não omitir também aquelas. Devereis, porém, fazer essas coisas, mas Jesus está usando o termo dever, o termo de nós devemos, porém, omitir aquelas. Amém? Alguns segundos, vamos estar levantando uma oração para que Deus venha nos proteger, nos livrar de toda seta maligna, todo principado, toda potestade. Pai, eu te peço agora neste momento uma ação emergencial nesta noite. Alcança, Senhor Deus, meu Pai, de uma maneira poderosa, Senhor. Alcança, Senhor Deus, meu Pai, de uma maneira grandiosa. Eu peço, Senhor Deus, meu Pai, que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir. Em nome do Senhor Jesus, nos direciona nesta noite, Senhor Deus, a qual, mediante, meu Pai, tuas servas que aqui se encontram, mediante aqueles, meu Pai, que irão ouvir, não importa a hora, o dia ou o momento, mas que vão, Senhor, traz esclarecimento, meu Pai, traz sabedoria, Senhor Deus, meu Pai, cria em nós um espírito reto, meu Deus, aviva-nos, Senhor, segundo a tua palavra, meu Deus, verifica-nos, Senhor, segundo a tua palavra, cerca numa nuvem de glória, meu Deus, meu Pai, transforma as nossas mentes, para que possamos ter entendimento, para que possamos crescer na graça, no conhecimento, e entender qual seja a boa vontade e agradável de Deus ao nosso respeito. Pai, fala aqui, meu Pai, essa caixinha que está aqui dentro, que chama-se o centro das nossas emoções, nos ensina, meu Pai, fala aos nossos corações, meu Deus, em nome de Jesus, amém, 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 meus queridos. Está bem claro logo de cara aqui para nós, queridos? Como eu disse, o dízimo não é nenhum assunto complicado. As pessoas que se complicam. Eu gosto de entrar nessa conjectura, porque eu vejo como a palavra de Deus e a mente das pessoas hoje em dia
e os seus corações. O dízimo é algo muito claro. De Gênesis, do Velho ao Novo Testamento, o dízimo é algo muito claro. O dízimo é ato de fé. É preciso manter... Aí eu faço uma pergunta, irmãos, mediante esse texto, que me chama muita atenção. É preciso manter o dízimo no tempo da graça? Eu trouxe um versículo, já no Novo Testamento, que já é debaixo da graça. O próprio Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais o hortelã, o endro e o ninho, e desprezai o mais importante, o juízo, a misericórdia, a fé. Devereis, porém, fazer essas coisas? Sim, e não omitir o restante, aquelas. O dízimo, antes de nós começarmos, meus queridos, antes de nós começarmos, vamos entender o que significa a palavra dízimo, porque muitos contradizem ou complicam, mas nem sabem o significado da palavra. O que é dízimo? O que significa a palavra dízimo? Dízimo, que do hebraico, maser, que de aser, que significa 10, que logo aplicado ao dízimo, significa 10%. Vou repetir. A palavra dízimo no hebraico significa maser, que de aser, que significa 10, que logo aplicado ao dízimo significa 10%. O dízimo, ele é muito combatido nos dias de hoje, principalmente por uma ala restauracionista e também por alguns chamados desigrejados. E nós vamos aprender sobre essas oposições, né? Que é a ala restauracionista, que vem da posição que quer restaurar algo, tirando ou passando por cima dos seus princípios, dos seus deveres, dos seus valores. Isso chama-se uma ala restauracionista. E nós vemos isso hoje em dia. Você não vê as pessoas querendo distorcer a palavra de Deus? Você não vê as pessoas querendo tirar ou colocar aonde não tem? Isso chama-se ala restauracionista. Também, né, por alguns chamados de desigrejados. E os desigrejados são os que mais atuam nos dias de hoje. Eles têm um certo segmento paralelo com a ala restauracionista. Por quê? O que significa desigrejados? Ou então eu coloquei mais amplo, o fenômeno dos desigrejados. O fenômeno dos desigrejados surge com a interpretação, olha a mente deles, ó. Eles surgem como uma certa ideologia, um certo movimento, né? Movimento restauracionista, que são de desigrejados, que surgem como a interpretação de que toda estrutura religiosa apresenta-se como instituição desnecessária. Está entendendo? Defendendo que a fé cristã pode ser exercida ou desvinculada da comunhão da igreja. O que quer dizer com isso? Eu vou usar alguns exemplos bem específicos e bem claros que estão no nosso cotidiano nos dias de hoje. Você pode estar como você está, da maneira como você está, porque a graça já está sobre a sua vida, a graça já te alcançou. Queridos, o próprio Paulo diz a Timóteo, fortifica nesta graça. Queridos, a graça não é de graça. A graça, ela é conquistada pelas nossas condutas, pelas nossas obediências à palavra de Deus. Outra certa ideologia, né, o crendice, que as pessoas dizem assim: Deus só quer o coração. Aí pregam que Deus só quer o coração e você pode viver na vida de pecado,
pode estar fornicando, né? Que é pecado, é se prostituir, infiel, incrédulo. Da maneira como você, Deus só quer o seu coração. Mentira! É antibíblico, é ideologia mundana, crendice religiosa mundana, que são obras do inimigo. A Bíblia diz que Deus ele não quer só o coração. Primeiramente, Deus ele não é açougueiro. Deus ele quer corpo, porque o corpo ele quer fazer morada e permanência do Espírito Santo de Deus. Corpo, alma e espírito. Deus não quer só o coração. Deus ele quer o corpo, a alma e o espírito. Então os desigrejados e os restauracionistas hoje em dia são aqueles que querem viver uma vida com o Senhor da maneira como eles querem, como querem e como querem, passando por cima dos princípios da palavra de Deus, que militam contra a prática de qualquer tipo de contribuição, que nesse caso são os dízimos e ofertas. São os mais que contradizem, que perseguem, que levantam especulações, né, que militam ali contra os dízimos e as ofertas. São aqueles que querem viver uma vida com Deus da maneira como eles querem, e a vida que eles estão vivendo como eles querem, Deus aprova por causa da graça. Estão enganados, irmãos, né? Felizmente. É muito importante salientar que o dízimo, em primeiro lugar, ele não é da lei. Ele foi incorporado à lei. Não existe o dízimo cristão e nem o dízimo da lei. Dízimo é dízimo. Existe o dízimo da Bíblia Sagrada. Pronto, é muito fácil. Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz deste mundo, e todo aquele que estiver em mim não andará em trevas. Se nós olharmos esse versículo de João 8,12 com o que nós lemos de Mateus 23, que Jesus está dizendo aos fariseus, sacerdotes, as pessoas da lei ali, ele está chamando eles, exortando eles, a atenção deles do que eles dão prioridade, e no final ele ressalta dizendo: vocês devem fazer isso sim, mas também não esquecer das demais coisas também. É isso que Jesus está falando. O Evangelho é luz para as nossas vidas, para nós termos uma vida ampla, plena com Deus e abençoada com Deus. Mais de 20 versículos na Bíblia Sagrada está falando sobre os dízimos e as ofertas. E todo dízimo e oferta na Bíblia está interligado a uma promessa de Deus. Se nós olharmos, quer ver, bem aqui antes de Mateus, Malaquias, muito pregado, né, pelas igrejas hoje em dia. Malaquias 3,10 diz assim, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazeis prova de mim. Quem está falando aqui? Quem está prometendo aqui? É eu, é? É o pastor da igreja? É o irmão do lado? Quem está falando aqui? É Deus que está falando. Vou repetir, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim. Quando ele diz aqui, para que haja mantimento na minha casa, o Senhor está deixando bem claro que o maior provedor da sua vida, do seu lar, é Deus, é Ele. Então ele ressalta dizendo, e fazeis prova de mim. Ele está trazendo a nossa mente a nos concretizarmos em um ato incondicional, que é de fé de cada um. A fé no Senhor, pelas suas bondades, pelas suas misericórdias, pelas suas bênçãos, né? Louvado seja Deus. Aí ele diz, fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus que está falando. Se não vos abrir, ele fala aqui, agora que é promessa. Se não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, que tal que dela vos advenha. Advenha vem do verbo vier sobre você. Advenha a maior abastança. Abastança. Aí no versículo 11 ele deixa ali um pouquinho claro. E por causa de vós, por causa da sua fé. Aí
devorador. Quem é o devorador, irmão? Quem é o devorador? O devorador é aquele que eu vou simplificar. O devorador é aquele que você pega seu salário mínimo. Quanto está o salário mínimo hoje em dia? 1.200 e pouco, quase 1.300, né? E quando você pega seu salário e ele faz assim, ó. Ficou sem nada. Quando nós agimos dentro da palavra de Deus, olha que poder da minha expressão. Quando nós agimos dentro da palavra de Deus, mediante a nossa fé, com aquele salário mínimo, estou usando ali o salário mínimo, né? Ou posso estar usando também R$1, ou também 10 centavos, que não importa o tamanho, o que importa é a sua fidelidade, é a sua fé no Senhor. O Senhor faz abençoar e multiplicar. Ele está dizendo, ó, repreenderei o devorador. Você vai pagar todas as suas contas e você vai ver que o seu dinheiro ainda sobra. Eu tenho certeza que todo fiel dizimista sabe do que eu estou dizendo. Sabe que a vida dele é recheada de bênçãos, irmãos. Bênção. Ó, aí ele diz, ó, por causa da vossa fé, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, o que eu estou dizendo, e a verde do campo. E vós não será mais estéril, diz o Senhor. A palavra estéril vem daqui que não pode produzir mais, né? Então, meu querido, é muito importante nós olharmos para isso, né? Quem instituiu foi o próprio Deus levando o dízimo, a Sagrada Escritura. O próprio Senhor que instituiu essa palavra dízimo, o ato de dizimar, a expressão do verbo dízimo. Ó, quando Abraão contribuiu com seus dízimos, Abraão passou a contribuir com seus dízimos pelo que Deus fez na vida dele. Se você olhar, entender a dinâmica, a Bíblia diz que Abraão, ele pediu a Deus, e Deus concedeu muitas graças a Abraão, inclusive muitas vitórias em pelejas, coisas do tipo, né? Se nós olharmos, Deus abençoou tanto Abraão, que a Bíblia testifica isso em Gênesis. Se você começar a ler em Gênesis, quando entra na história de Abraão, você vai entender o quanto Abraão era próspero nessa terra. E tem mais, a sua linhagem toda era próspera também. A prosperidade, é interessante o caminho da prosperidade, que a prosperidade, ela alcança você e as pessoas que seguem você também. Ló, o sobrinho de Abraão, também era muito próspero, muito rico. Então Abraão, ele passou a contribuir com os seus dízimos a partir do momento que, ó, pega que é profético, ó, a partir do momento que ele passou a entender que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, vinha do Senhor. Você está entendendo? Pastor, eu não tenho nada. Eu vou apontar para você agora e vou dizer que você tem tudo. Você tem a sua vida. Seja grato por ela. Você respira. Seja grato pelo ar que você respira. Você anda. Seja grato pelas pernas que você anda. Você fala. Seja grato pela voz que sai da sua boca. Você me ouve. Seja grato por ouvir essa palavra. Seja grato pelo que você tem. Não importa o muito, não importa o pouco. O que importa é você dar com alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Abraão, ele passou a contribuir os seus dízimos pelo que Deus fez na vida dele. E Abraão passou a louvar a Deus com os seus dízimos. E nós vamos entender o que é dizimar. Qual é a expressão, quais são as características do verdadeiro dizimista. Abraão, ele passou a louvar a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas. Ofertas e dízimos na Bíblia, elas estão toda vez interligadas umas com outras. Mais ou menos uns 20 versículos dentro da Bíblia Sagrada, você vai ouvir a expressão dízimo, oferta e a promessa liberada por Deus sobre o ato dízimo e oferta. Vamos lá. Abraão passou a louvar a Deus com seus dízimos e suas ofertas e por tudo que Deus fazia na sua vida. Convicção, meu Deus. O verdadeiro dizimista, ele possui gratidão.
Deus está falando com você aí hoje, nessa noite. Hebreus capítulo 7. É muito importante nós entender, porque o Hebreus capítulo 7, ele chega no Mateus 23, a qual nós lemos. Vamos lá. Hebreus capítulo 7 diz que Jesus, ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Era um rei, a qual o próprio Abraão chegava com seus dízimos e suas ofertas e servia-o. Esse rei Melquisedeque, ele vem de uma linhagem de criação, tanto espiritualmente como fisicamente falando. E Jesus não é segundo a ordem de Arão. Então, se o dízimo fosse uma prática legalista de Arão, no caso deveria cessar, ou deveria ser cortado. Por Jesus, não é sumo sacerdote segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Olha, tudo é conhecimento. Levando em consideração que Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, tanto os deveres quanto também os direitos são os mesmos. Está muito claro. Se Jesus ele veio da ordem de Melquisedeque, e no tempo de Melquisedeque os dízimos, já eram praticados, as ofertas praticadas, Jesus ele dá o mesmo continuamento, porque continua a mesma linhagem sacerdotal. Assim como todo sacerdócio, desde Arão até Abiá, tinha o mesmo direito e a mesma prática, da mesma parte, há um outro sacerdote que não tem substituto, porque é somente Jesus Cristo. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque recebeu os dízimos. E queridos, venhamos e convenhamos, por via de regra, é fato que Jesus continua ainda recebendo, irmãos. A Bíblia por si própria ela se explica, ela é muito clara. Agora, aqueles que são contra a prática dos dízimos, eles não conseguem apresentar uma prática normativa para a igreja de contribuição, de sustentação do ministério da igreja. Se existe este texto ou esta prática, eu digo com toda clareza, que dízimo é ato de fé, dízimo e fé é incontestável, fé é inviolável. Amém? A Bíblia diz em Atos capítulo 15, versículo de número 1. Vamos lá? Atos capítulo 15, versículo de número 1. Vamos lá? Vamos viajar um pouquinho. Aqui, Atos 15, versículo de número 1. Diz assim, Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Queridos, o que a igreja decide aqui, o que é o colégio apostólico decide aqui, dentro desse versículo de Atos 15, versículo 1, que a circuncisão não é uma prática para os gentios. Eles combatem isso. Paulo teve esse problema nas igrejas de Galácia. Paulo teve esse problema na igreja de Colossenses. Paulo teve esse problema na igreja de Jerusalém. Isso aqui está totalmente descartado. No versículo 28, preste bem atenção, Paulo diz: pelo que julgo, ele está referindo a quem? A os desigrejados, eu disse, e os restauracionistas, Ele diz aqui, no versículo 28 de Atos 15, pelo que julgo que não se deve perturbar, aquele que dentro dos gentios, que somos nós, que se converteram a Deus, e que eu disse lá atrás,
sobre os desigrejados e pelos restauracionistas, que são pessoas que querem de uma certa forma perturbar aqueles que são sinceros e fiéis na fé. Pessoas assim entram como desigrejados e restauracionistas, que querem mudar os princípios e os valores da palavra de Deus. Mateus 23, que nós tomamos leitura, ele está muito claro, né? É muito claro. Se nós excluirmos os dízimos, por que não excluímos também as ofertas? Aos desigrejados e os restauracionistas não vão para cima do dízimo? Se nós queremos excluir os dízimos, por que também não as ofertas? Você não dizima, mas você gosta de ofertar. E oferta e dízimo estão juntos na palavra de Deus. Se lá em Malaquias é dízimo e oferta, então existe aí 2 pesos e 2 medidas, não é mesmo? Jesus falando do dízimo, Jesus está falando bem claro no final, que nós lemos aqui, Mateus 23. Deveis, porém, fazer essas coisas. Jesus está deixando bem claro. Jesus deixou bem claro aqui que eles não deixariam de pagar o dízimo, porque é certo. Não gostar das imposições que a igreja coloca é uma coisa. Isso chama-se distorção de uma regra. Nós estamos trabalhando com as Escrituras Sagradas. Você, com o seu direito de impor vias e regra, você faz o que você quiser. A Bíblia diz de tudo, prestaremos conta. Mas o que nós estamos trabalhando aqui é com as Escrituras Sagradas, com a palavra de Deus. Então, o profeta Oséias diz que o povo padece por falta de conhecimento. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Dízimo é questão de fé. Dízimo é uma questão de adoração. Abraão provou isso. Dízimo é uma questão de gratidão. Ser grato pelo que você tem, ou você é ingrato ao Senhor? Pelo até mesmo que você tem, quem deu a oportunidade, o privilégio de você conquistar, foi Ele. Tudo provém dele. Todas as coisas foram criadas por Ele, né? A pessoa não é obrigada. A pessoa faz por fé. A pessoa faz por amor, por gratidão. Queridos, uma mão toma conta do coração e não podemos compartilhar com essa mão, não é mesmo? Se você adotar esse princípio muito falado, que dizem por aí, você só faz se puder. Se todo mundo adotar esse princípio do se puder, ninguém nunca vai contribuir para a casa do Senhor. Ninguém vai nunca contribuir. Agora, eu como pastor, me colocar ou levar uma colocação a um membro, a persuadi-lo que ele é obrigado a dizimar, eu estou pecando perante Deus. Porque a Bíblia não está voltada dizendo que você é obrigado a dizimar. A Bíblia está deixando bem claro, pela sua fé, pela sua gratidão, por tudo. O Senhor, em todos os versículos, Ele fala sobre dízimo e oferta. Ele está falando sobre a promessa, questão de consciência nossa, sobre as bênçãos, a tudo que Ele pode fornecer, se você for fiel e reconhecer. Então eu nunca posso obrigar nenhuma ovelha
e prendê-la a dizimar, que aí eu estou indo contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, pega ali um envelope de dízimo para mim. Vou dizer o que está escrito no envelope de dízimo, para você bem entender. Você que deixa que esse pastor da igreja, ele chega para você e fala, dê o seu tudo no altar. Isso é antibíblico, não está na Bíblia. Envelope de dízimo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, está escrito, cada um contribua segundo propôs no seu coração. A palavra, nós temos que traduzir esse versículo, queridos. A palavra propôs no seu coração vem de uma consciência daquilo que nós temos, daquilo que nós conseguimos, daquilo que nós almejamos, daquilo que Deus nos concedeu. Vendo isso, eu passo a propor o melhor para Deus no meu coração. Reconhecimento. Não com tristeza, como muitos dizimam com tristeza, né? Muitos dizimam com tristeza. Quando não dizima porque o dinheiro domina a pessoa. A pessoa que não dizima, ela não domina o dinheiro. É o dinheiro que domina ela. É escravo do dinheiro. Então cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza e nem com constrangimento. Porque Deus, Ele ama a quem dá com alegria. Então, como pastor da igreja, eu não posso persuadir ninguém e nem obrigar ninguém a entregar o seu todo no altar. Porque tem pessoas, eu conheço pastores que querem o dízimo da ovelha, mas não cuidam da ovelha, não visitam a ovelha, não perguntam se a ovelha está bem. Isso aí é antibíblico, irmãos. O pastor da igreja, a própria palavra de Deus diz assim, que nós possamos fazer a obra do Senhor. O próprio Jesus deixou bem claro para os discípulos, vai, pregai o evangelho, de graças dai, de graças recebeste. Nós sabemos que o dízimo é importante para o crescimento do ministério. Nós sabemos que o dízimo é importante para o crescimento da obra. A Bíblia diz nas epístolas paulinas a importância dos dízimos aos sacerdotes e o que leva essa tal importância. Então, meus queridos, eu nunca posso persuadir nem manipular ninguém. Eu tenho que levar as pessoas a conhecer o caminho da palavra de Deus pela fé em Cristo Jesus, né? Glória a Deus. Então está bem claro, né? Se você adotar esse princípio, você só pode fazer, se puder. Você nunca vai ser uma pessoa que soma ali no Senhor, na obra do Senhor, como um verdadeiro missionário, né? O evangelho da barganha é o evangelho da prosperidade que você vê hoje em dia. O que adianta? Eu conheço pastores que até falam contra o dízimo, mas eles aceitam as suas ofertas dentro da sua igreja. Eu conheço pastores que falam mal do dízimo, né? Mas pregam um evangelho da prosperidade. Então, nós precisamos andar de acordo com essa palavra de Deus. O evangelho da prosperidade é o evangelho da barganha. Nós não dizimamos por causa da lei, nós dizimamos por causa do princípio, por causa dos princípios. É isso que é o verdadeiro dizimista. Ele vê isso, que ele dizima não pela lei, mas pelos princípios que levam o ato de dizimar. Então esse evangelho da barganha da prosperidade é o evangelho que não se preocupa com o membro, com a ovelha. É aquele que só prega prosperidade, só prosperidade, mas não prega arrependimento, não prega obediência,
não prega o conhecimento da palavra de Deus, o que leva muitas pessoas a viver como desigrejados, né? E como restauracionistas, porque está faltando isso. Palavra sendo pregada na clareza. Jesus, ele deixou muito bem claro aqui, esse aqui é o único versículo na Bíblia que Jesus está falando nitidamente, claramente, sobre a obrigação do dízimo. Então, aquele que reconhece Deus na sua vida, aquele que Deus é prioridade na sua vida, ele é fiel em todas as suas obras. Ele sabe que tudo que ele tem provém do Senhor, né? E é assim que nós vivemos. Como pastor da igreja, sempre orientei os irmãos da fé a serem fiéis no Senhor, de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com as minhas palavras. Então esse evangelho da barganha aí, que é o evangelho da prosperidade, que limpa tudo que você tem, não faça isso não. Não se deixe levar por isso não. Sabe por quê? Porque você vai ficar doente, você não vai ter remédio para comprar. Você vai precisar de mantimento, você não vai ter comida para alimentar seus filhos. Você não vai conseguir pagar as suas contas. Esse evangelho da barganha, da prosperidade, ele não é um evangelho bíblico. A Bíblia diz que se nós ouvirmos a voz de Deus e obedecer às palavras de Deus, as bênçãos nos alcançam. Você não precisa correr até as bênçãos. Só basta obedecer a palavra de Deus que as bênçãos alcançam. Como pastor, tenho orientado as pessoas a serem fiéis de acordo com a palavra de Deus e não com as minhas palavras. Amém? Recebe essa mensagem, recebe essa clareza. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua vida. Querido, eu fiz um resumo aqui muito claro, né? Muito claro. Não se coloca no meio dos desigrejados. Você diz que serve a Deus. Se você serve a Deus, está faltando aí uma certa... tem que ser digno, né, daquilo que você está dizendo. Suas palavras têm que ser sim, sim ou não, não. Porque se passa disso, é procedência maligna. Nós temos que entender que tudo que nós temos provém do Senhor. A minha conversão, eu sou fiel a Deus pela minha conversão. Não importa se eu tenho ouro, se eu tenho prata, eu sou fiel a Deus porque Ele já fez na minha vida. Esse ato de eu entender isso me leva a eu dar tudo para o Senhor que eu puder. Para o Senhor que eu puder, mediante a minha fé. Amém? E Deus tem abençoado pessoas, irmãos. Todas as pessoas que eu sempre orientei nos caminhos certos, eu nunca vi uma num estágio difícil da vida. Todas elas alcançaram, mas entraram pelo caminho certo. Entraram pela porta certa. Entendeu? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família. Amanhã nós temos a nossa Manhã com Deus. E está sendo forte, está sendo edificante. Se inscreva lá no meu canal, né? @Irmãos em Cristo. Cristo é o centro, lá no YouTube. Tem mais de quase 170 vídeos, tem mensagem de todas as áreas, para todo tipo. Amém? Tem profecias também, tem coisas muito boas. Logo mais, provavelmente da manhã em diante, eu vou estar testemunhando os meus testemunhos, as minhas visões, os meus arrebatamentos em espírito. Eu vou estar falando, trazendo para os irmãos aquilo que eu vivenciei, né, de sobrenatural com Deus e também com principados e potestades também. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Recebe essa palavra como palavra de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço, glória a Deus.